Oi, oi! Olá, Elaine, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Só arrumar aqui, Tudo, tudo arrumar aqui a ótimo, câmera. Então tá tudo bom. excelente. Olha, essa aqui é uma chamadinha só para a gente testar como é que está a rede hoje, a internet e tal, ver se está tudo redondo. Estou vendo que está tudo funcionando super bem, Tá porque tudo às vezes bem? as coisas, você sabe como é que é a internet, é um negócio que a gente conta, mas às vezes eles falham um pouco. Mas está funcionando Sim. super bem, Não, tá bom? tá super bem. Aham, tá tudo ótimo. Tá Ainda super tem legal. gente entrando aqui. Pois é, Rodrigo Borges, boa noite, tudo bem? Deixa eu, deixa eu, Jardim arrum- Saxo deixa eu dar Paulo, um trato aqui na cabeleira para ficou ótimo. recepcionar o pessoal bacana. Deixa eu só fazer uma. Pronto, acho que assim vai ficar bom. Tá Pronto, ótimo, tá tá ótimo. ótimo. Super legal, tá super bom. Ai, muito bom estar aqui com você novamente, Laércio. Você é muito querido, viu? Poxa vida, eu que agradeço, muito obrigado pela sua gentileza, e eu que agradeço você assim imensamente por você ter aberto a sua agenda, que eu sei que é uma correria, você está sempre super ocupada com 1000 eventos, então, desde já eu agradeço assim imensamente sua atenção e aí, em ter aberto a agenda e para nos receber, para a gente poder bater esse papo hoje, que é assim super interessante, um tema super atual, né? Todo mundo fala sobre isso e tal. Então, muito obrigado, viu, Elaine? E acho que vai ser um papo super legal. Sim, com certeza, com certeza. Muito gostoso, muito bom. Muito Pois é. bem. Pois é. Acho que a gente poderia ir começando a falar. O que você acha? Eu Vamos? acredito que sim, já temos algumas pessoas aqui com a gente, né? Érica, Maria, o Pois é. Rodrigo, RT, Steen 5, que aí eu não sei quem é a pessoa que está aqui com a gente, mas tem o Jardim Stax também. Obrigada, gente, por estarem com a gente. Pois é, Vamos sim, sim, vamos sim. conversando. Aliás, a gente já deixa aqui para o pessoal que está entrando, Laércio, para o pessoal ir fazendo as perguntas, né? A gente já vai respondendo também aí durante o nosso É isso mesmo. bate-papo. Perfeito. Ok, esse bate-papo é aberto a perguntas, né? Perguntas e respostas, claro, pessoal. Então, vocês fiquem à vontade para fazer as vossas perguntas, se vocês quiserem saber. E a gente vai passando aqui para a Elaine, ela, dentro do possível, vai respondendo. Aquilo que não der para responder, a gente depois, a gente vai mencionar aqui qual a forma de contato e depois a gente entra em contato, vocês entram em contato direto com a Elaine e tenho certeza aí ela responde a vocês todos. Com certeza. Muito bem, então vamos lá. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Aqui é o canal 60 Novo 40, eu sou o Laércio Bruno. O nosso canal ele é focado no público adulto, 50 a mais. Entretanto, ele vem puxando gente lá dos 35, 30, 35 até os 65. E a gente acha isso muito bacana porque das nossas bandeiras é ser multigeracional. Né? A gente gosta de falar para diversas gerações e a gente tem conseguido isso. Então, a gente tem aqui gente que participa do nosso canal, que é de 30 anos, 35, 40, 45, 50, 65, que é o próximo a mim, eu que tenho 62. Essas lives daqui são gravadas e depois elas vão para o Facebook. Nós estamos presentes no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, no Twitter, e essas lives ficam à disposição. Então, quem quiser assisti-las depois com um pouco mais de calma, para entender, às vezes perde alguma coisa, enfim, elas estão à disposição, tanto no YouTube quanto no Facebook, ou no nosso canal no LinkedIn. Muito bem, então, eu estava falando sobre as intenções do canal. O canal é direcionado a esse segmento adulto. O canal tem algumas bandeiras, uma delas é desconstruir preconceitos existentes que pairam sobre as pessoas que têm mais de 50 anos, preconceitos esses sociais e corporativos, se eu posso colocar dessa forma, né? Trocando em miúdos, para se trabalhar hoje com 50 anos é uma verdadeira batalha e a gente tem olhado muito para esse tema e divulgado muito o porquê que isso acontece. Né? Então, a gente tenta desconstruir esse preconceito, porque é uma coisa que não é verdadeira. Né?
A gente tem aí um filme no YouTube, que é um manifesto do canal, e lá a gente fala sobre isso. Um outro filme sobre empregabilidade, a gente fala sobre isso também. Mas, depois com calma vocês procuram. Vamos ao tema de hoje, que é um tema já muito interessante. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação aqui da queridíssima Elaine Musi. Obrigada, E depois eu Laércio. passo a bola para ela, tá bom? Tá ótimo. Tudo bem. A Elaine é especialista em empreendedorismo e trabalho com propósito. É uma facilitadora de oportunidade para as pessoas. É especialista no tema constelação familiar e também é fundadora da Casa Telos, que é um espaço seguro para o autodesenvolvimento e clareza para a tomada de decisões. Além disso, Elaine tem um programa semanal na TV Barueri, onde fala sobre diversos assuntos relacionados à saúde e bem-estar das pessoas. Bem sumarizado, né? Elaine, boa noite. Boa noite. Por favor, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laércio. Bom, então já deixo aqui o convite, né, para amanhã. Amanhã temos o programa, o Saúde e Bem-Estar, ele acontece na tvbarueri.live, então quem está nos assistindo aqui já é convidado para esse programa. Esse programa acontece sempre numa forma de entrevista, aliás, o Laércio está me devendo ainda uma ida lá, mas deve acontecer em outubro, né, Laércio, se tudo der certo. Sim, é verdade. E esse programa, ele acontece, realmente ele traz temas dessas duas frentes, né? Então, tanto da saúde, então médicos, profissionais da saúde diretamente, e pessoas que tratam também do bem-estar, que aí são as mais diversas áreas. E amanhã, né, estendendo aqui, deixando aqui o convite, amanhã eu estarei com a doutora Adriana e a doutora Márcia. Elas são especialistas em preservação da fertilidade feminina, né? É bem bacana o trabalho delas, e a doutora Adriana já esteve lá comigo, e elas escreveram um livro juntas, tratando desse assunto, né? Fertilidade e gravidez. Então, é um assunto que, é claro, afeta a mulher, mas que toca o casal, né? Então, estão desde já convidados, são especialistas mesmo no assunto. A doutora Adriana é uma médica bem aberta, assim, às redes sociais, então ela atua bastante no Instagram também, ela tem um canal bem bacana. Então, já fica aqui meu convite e meu merchan dela, porque realmente vale muito a pena aí, acompanhá-la, né? Principalmente para quem está passando esse momento aí, né? Então, já fica aqui meu convite, né? Contando um pouquinho para vocês aí, só em breves palavras, né? Quem sou eu? Eu venho numa transição do mundo corporativo. Eu trabalhei durante 18 anos em banco, eu sou advogada de formação. Ainda tenho minhas atuações como banco, porque eu tenho uma paixão gigantesca. Minha atuação como advogada, porque eu tenho uma paixão gigantesca pelo direito do trabalho, especificamente. E aí é que vem essa veia empreendedora, né? E aí, no momento, entendi por empreender. E aí, conto para vocês, né, que assim, eu tinha um desejo enorme, um coração gigantesco, um coração cheio de boas intenções e muito pouca experiência, né, dentro do empreendedorismo. E aí a trajetória veio me trazendo algumas questões. Eu já saí para empreender com pessoas, né, com esse trabalho que eu faço hoje. Então, esse trabalho foi tomando um formato que hoje é a Casa Telos. Então, muito eu atuo dentro desse assunto, dentro do empreendedorismo. Então, Laércio, já fica aqui, né, meu convite para você em algum momento, a gente fazer uma live falando justamente sobre essa questão do empreendedorismo para a idade mais avançada, para a idade mais experiente, porque é um caminho maravilhoso, né? Porque realmente se colocar no mercado de trabalho depois de uma certa idade, e hoje não precisa ser muita idade, não, a gente sabe disso, né? É verdade. Realmente fica desafiador. Agora, nesse momento que estamos mais ainda, né? Porque muitos postos se fecharam e tudo mais. Então, eu acredito muito no empreendedorismo. Então, de repente, a gente uma hora pode falar sobre isso, né? Mas hoje, meu papel aqui, né, é falar um pouquinho sobre constelações, sobre as constelações, né? A gente vai falar sobre a constelação familiar. Então, vamos a esse assunto. Só conto para vocês, assim, em pequenas palavras, como isso entrou na minha vida, né? Eu venho desenvolvendo todo esse trabalho trazendo esse desenvolvimento humano. Então, eu fiz muitas formações, PNL, cursos de coaching, cursos diversos aí, afetos a isso. No entanto, a constelação, ela entrou na minha vida de uma forma muito bonita, porque assim, primeiro eu fui constelada, né? Eu participei, porque como todas as pessoas, todos nós temos as nossas questões, né, de vida, os nossos desafios, e a constelação, ela entrou num momento para mim que ela me trouxe uma visão muito interessante sobre
o mundo dos negócios, mas atrelado ali a questão um pouquinho mais atrás, a questão familiar, né? E aí entra Uhum. uma questão muito da formação da nossa vida, né? Que é o pai e mãe e tudo mais. E aí foi isso que foi trabalhado ali no momento comigo, eu muito curiosa, vou entender um pouquinho mais disso. Depois vim a fazer, eu fiz algumas formações, depois vim a fazer uma pós-graduação em Direito Sistêmico, que aí eu vou contar um pouquinho para vocês. Então, assim, essa questão da constelação, né, ela já hoje permeia não só a família, que é a constelação familiar, como também outras áreas, a área empresarial, a área do direito. Então, assim, então é uma área que eu sou muito apaixonada, né? Uhum. Então, Uhum. essa é a minha apresentação. Aí, Laércio, o que você quer que eu fale um pouquinho? Eu fale um pouquinho do histórico, vai me conduzindo aí. Ah, mas claro, claro, eu já tenho aqui um roteiro preparado de perguntas, viu, Perfeito. minha Tá cara? certo. É o seguinte, Elaine, explica para nós um pouco o que é efetivamente constelação familiar, de onde veio, quem criou isso, por que criou, o que é efetivamente a constelação familiar? É constelação sistêmica familiar ou constelação familiar? Qual é a diferença entre eles? Conta Tá. para gente. Vou falar um pouquinho. Então, assim, a constelação, na verdade, ela vem da Alemanha, né? Quem criou a constelação a gente considera hoje como uma ciência, embora não seja uma ciência exata, né? Quem criou a constelação, quem desenvolveu isso, ele chama Bert Hellinger, ele faleceu em 2019, aos 92 anos, então ele é o pai aí da constelação. Hoje a gente tem até um segmento Hellinger no Brasil, que é da filha dele, né, que vem e tudo mais, e algumas frentes que a gente tem. O que acontece, assim, o que é a constelação, na verdade? O Hellinger, ele criou isso, ele tirou isso de um momento que ele viveu. O Hellinger foi um homem muito religioso, então ele tinha ali toda uma formação dessa questão que a gente vai trazer, que existe uma coisa maior do que a gente, existe uma coisa que rege o universo, né? Que aí cada um de nós vai chamar de uma coisa, uns vai chamar de Deus, outro vai chamar de cosmos, outro vai chamar de energia, né? Então, assim, o Hellinger ele já tinha essa formação por ele ter sido uma pessoa muito religiosa e estudioso. E Uhum. aí, em uma vivência dele, ele esteve com povos mais primitivos e ele começou a entender por que aquelas sociedades muitas vezes davam certo. O que acontecia ali, né? Que eles tinham um jeito diferente de viver do nosso Ocidente. Parecia que a gente tinha mais problemas, né? Que interessante, porque é uma abordagem antropológica, que bacana, hein? Exatamente. E assim, então ele começou a ter essa vivência, e aí ele entendeu, né, dentro dessa questão, o que se tornou depois a ciência da constelação familiar. Basicamente, o que é a constelação? A constelação ela diz o seguinte: por que constelação? Porque na constelação, né, se a gente pensar em constelação estelar, por exemplo, né, a gente vê que a constelação ela acontece, ela tem os espaços corretos das coisas. Quer dizer, a natureza ela acontece, ela faz tudo em perfeita ordem, né? Até tem uma frase do Hellinger que eu tenho anotada em algum lugar aqui, que fala o seguinte, né? A natureza nunca se cansa, pois repousa em movimento, né? Então, assim, ele trouxe essa visão. Olha, a natureza, tudo dá certo na natureza, porque ela acontece numa ordem natural. Ela acontece na ordem que tem que acontecer, né? No entanto, o que acontece com a gente ser humano, né? Por que as coisas embaraçam tanto? Então, o que a Uhum. constelação nos trouxe? Basicamente, dentro de uma constelação, você tem as coisas acontecendo na ordem natural, né? Então, assim, você tem a distância das estrelas correta, você tem a estrela que nasce, a estrela que morre. Então, assim, as coisas acontecem naturalmente, né? Então, trazendo né, essa forma lúdica, se nós também tivéssemos, se as coisas acontecem, se as coisas ficarem nas posições certas, a vida também vai correr de uma forma mais leve, né? E Uhum. aí, o Hellinger dizia, né? O que a constelação nos traz? Que existe uma ordem maior do que nós, que rege a vida. E essa ordem, que aí ele chama isso de lei do amor, né? Então, esse amor, que seria vai, uma energia, uma força, um Deus, aquilo que a gente quiser chamar, mas uma coisa maior do que o ser humano, ele sempre vai trabalhar, né, para que a vida gere mais vida. E isso é muito bonito, Lércio, porque assim, o que consiste nisso? Consiste no seguinte:
essa força ela vai trabalhar para que o mundo funcione para trazer mais vida. Então é mais ou menos assim. Se você tiver uma horta e eu uma horta, né? Então somos fazendeiros um do lado do outro. E essa força tiver que escolher de repente por um clima, né? Um clima de tempo, para que ele vai escolher sempre não porque o Laércio é bonzinho ou a Elaine é mazinha, né? Ele vai escolher de acordo com aquilo que vai trazer mais vida para a humanidade, para o geral, aquilo que vai permanecer a vida, né? Então, a vida, ela sempre vai trabalhar por mais vida, ainda que para isso precisa acontecer alguns equilíbrios, né? Então, é mais ou menos assim, de repente vai faltar chuva na sua horta, e vai chover na minha, mas não é porque eu sou privilegiada, é porque, de alguma forma, essa força maior, ela está trabalhando para que aquilo é que vai trazer mais vida, né? Então, assim, essa força, ela trabalha para que traga mais vida. Para que essa força trabalhe dessa forma, precisam haver leis, né? E aí é o que me toca muito, né? Porque minha formação jurídica e tudo mais. São 3 leis, né? Então, assim, são as leis do amor, que é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do dar e receber. Então, o que o Hellinger entendeu? Que toda vez que uma dessas leis, né, é quebrada, essa força, ela não pode trazer mais vida, né? Então, assim, de alguma forma vai gerar morte. Morte talvez não no sentido literal, mas no sentido figurado até, né? Uma ruptura, né? Uma ruptura. Exatamente. Então, o que acontece? Então, toda vez... Então, a constelação, né? Então, a constelação como ciência, ela olha para isso, ela procura trazer esse conhecimento para a pessoa, entender onde está o desequilíbrio dentro dessas leis, e aí sim, talvez trazer ali, mostrar a situação para que a pessoa encontre a solução. Então, só dando um exemplo, né, do que são essas leis, é mais ou menos o seguinte. Então, vamos imaginar a família. Então, pensando em constelação familiar. Por que constelação familiar? Porque a família é o berço de tudo, né? É aí que começa toda a nossa história, né? Então, assim, imagina que a gente tem ali essas 3 leis. Então, dentro de uma família, por exemplo, como funcionaria? Bom, a lei do dar e receber. Precisa haver um equilíbrio dentro das coisas, né? Então, assim, a gente precisa entregar na mesma medida que a gente recebe. A gente tem que aprender a receber. Porque toda vez que alguém dá demais e alguém recebe demais, isso gera uma separação, de alguma forma, né? Imagina o seguinte, nós somos parentes, nós somos amigos, vai. E assim, eu faço tudo por você e não recebo nada em troca. Então, isso gera um desequilíbrio. E aí vai gerar um problema. Isso dentro de uma família, dentro de uma empresa e tudo mais. Quando a gente pensa na hierarquia, quem veio primeiro tem preferência, né? Então, por exemplo, quando você pensa em família, né? Então, assim, por exemplo, o filho mais velho, ele tem o lugar dele. O filho mais novo, ele tem o lugar dele. Como na constelação, cada estrela vai ter seu lugar. Toda vez que gera um desequilíbrio, por exemplo, toda vez que um membro que veio depois, ele toma a frente daquele que veio antes, gera um desequilíbrio, um peso, né, uma tristeza e tudo mais. Muitas vezes acontece com os filhos tomam o lugar do pai em razão de alguma coisa. Então, isso não pode acontecer, né? Dessa forma. E aí também tem a lei do pertencimento. E essa é muito forte. Porque todos têm o direito de pertencer ao sistema. Toda vez que alguém vai ser retirado do sistema, isso precisa ser feito de forma honrosa. Por quê? Porque toda vez que isso acontece, essas leis são quebradas, vai haver uma compensação. E aí, às vezes, essa compensação vem de várias formas. Às vezes vem em forma de doença dentro daquela família, às vezes vem em forma de desequilíbrio, às vezes deságua no judiciário, porque as pessoas querem uma compensação daquilo, e aí chega lá, por isso da constelação sistêmica dentro do judiciário hoje. Então, basicamente, a constelação é isso, né? Então, assim, a ciência é essa. Então, deixa eu só fazer um comentário, estou entendendo. Claro. Um comentário a título de contribuir. O mundo de hoje eu quero dizer de 60 anos para cá, acho que depois da Segunda Guerra Mundial, da metade do século passado, as coisas foram evoluindo de tal forma. Por exemplo, a subversão da hierarquia, né? Começou-se assim, eu acho que a juventude ela se rebelou a tal ponto que ela quis subverter a hierarquia e dizer assim, olha, não respeito mais pai nem mãe. Tem aquela fase de rebeldia, né, na idade das pessoas, que é muito, muito comum a gente observar em adolescência e tal, né? E isso ele toma um tempo da vida das pessoas, ele acontece durante um tempo da vida das pessoas e depois começa a voltar. Isso assenta
e a gente eu estou falando isso por experiência própria, né? E Sim. como eu tenho certeza que muita gente passou por isso. Durante a juventude, a gente ia assim, extremamente rebelde, eu queria ser assim, superar a autoridade do meu pai, etc. e tal. Era aquela rebeldia da juventude. Isso, com o passar do tempo, com o amadurecimento, foi se tornando mais estável e eu consegui enxergar um pouco mais a coisa, né, com a experiência, com o amadurecimento e tal, e ver que a coisa não é assim. E hoje eu vejo que realmente existe uma hierarquia que deve ser respeitada. Aham. Que é verdade. Pai e mãe têm toda uma sabedoria de vivência do mundo, os conselhos fazem um grande sentido e tal, e enfim, essa questão você mencionou e me chamou essa atenção, me chamou a atenção para isso, que durante uma fase da vida a gente é extremamente rebelde, mas depois sedimenta, estabiliza, e você vai ver que não, calma. E eu vivo isso hoje com os meus filhos também, eu vejo como é que é. Depois, quando ficarem mais velhos, não muda, o mundo não muda muito, né? Ele dá ele tem os seus ciclos, né? Exato, exatamente. E o interessante, Laércio, é que esse conceito, né, ele já era um conceito já desde sempre, né? Assim, essa questão pai e filhos, por exemplo, realmente, até em razão da modernidade que a gente vive hoje, isso aconteceu. Só que a constelação, ela nos mostra que toda vez que existe esse desequilíbrio, e às vezes não é nem por uma má intenção, às vezes até por uma necessidade que isso acontece, né? Que existe um desequilíbrio. Por exemplo, vai haver um peso, às vezes, na vida daquela pessoa, às vezes os negócios começam a deslanchar, às vezes a pessoa tem dificuldade de relacionamento, N coisas que vão acontecendo e ela não entende por quê, né? E aí, quando de repente vem à luz isso, essa percepção na constelação, ela consegue encontrar, né? Não vou responder ainda a que se expressa a constelação tal, que eu sei que você vai me perguntar depois, mas quando acontece isso, a pessoa vai conseguir encontrar os caminhos, né, para talvez trazer a solução para ela, né? Vem à luz a questão. Então, isso realmente é muito bonito. E isso foi muito, que eu comecei a contando, né? Isso foi muito a minha história. Essa percepção, por exemplo, em relação a pai e mãe, e como isso estava influenciando, inclusive, nos negócios. Então, eu sei que aqui a live ela tem um tempo, então a gente não vai conseguir, talvez, aprofundar todos os assuntos, mas já deixo aqui para quem está nos assistindo que realmente é um assunto muito interessante, é muito curador, é muito particular também, cada pessoa tem uma história, né? Então já deixo aqui também aberto para depois que as pessoas me sigam e entrem em contato, depois deixo meus contatos aqui também, para a gente, de repente, aprofundar um pouquinho o assunto, entender o caso a caso, enfim, então fica já, mas fica aí a dica, né? E é exatamente o que você está falando, faz muito sentido. Ok. E, Elaine, como é que funciona uma sessão de constelação familiar? Como funciona na nossa cabeça isso daí, né? Quais são os inputs? Eu estou tentando. Será que é igual uma sessão de psicoterapia? Quer dizer, que inputs eu devo levar, né, para uma sessão? Que resultados esperar? Como é que funciona isso? A constelação, ela funciona, ela tem algumas formas, né? E é até interessante, porque assim, Lércio, a constelação, como eu falei, ela é uma ciência, obviamente, não exata. Então, cada pessoa... Então, por exemplo, quando a pessoa joga, né, no famoso Google, né? Vai fazer a busca no Google, ela vai encontrar diversas informações. E o que eu costumo falar para algumas pessoas? Eu falo, olha, procure entender, assim, se identificar com um profissional que você goste. Porque muito parecido com o que acontece também dentro das outras ciências que você falou, como a própria psicologia, a própria, né, as outras terapias, a pessoa, o profissional, ele vai acabar atuando muito próximo às características dele. Então, é como eu brinco, né? Por exemplo, se você tem uma pessoa mais mística que faz constelações, geralmente você vai encontrar um ambiente mais místico. Então, você vai encontrar ali um ambiente, de repente, com um mantra, com um incenso, né? Um ambiente já um pouquinho mais, uma luz um pouco diferenciada. Essa pessoa tem um linguajar, às vezes, um pouco mais místico. Quando você vai para uma pessoa de constelação que é da área do direito, por exemplo, você já vai encontrar um ambiente mais formal. E assim por diante, né? Então, por isso que quando as pessoas me perguntam, mas como que eu vou procurar? Porque eu abri lá, parece que é uma sessão espírita, que eu vou explicar aqui um pouquinho, né, como é que funciona. Mas o outro viu e eu não gostei porque eles me atenderam de terno. Enfim, então, minha primeira recomendação para quem está nos assistindo é
vá com parcimônia, né? Assim, para entender um pouquinho a constelação. Basicamente, ela é isso que eu trouxe para gente, mas assim, você vai encontrar muitas formas diferentes do olhar para isso por causa do próprio jeitão do profissional, né? Como funciona a Uhum. constelação? A constelação, ela é feita por representação, né? Então, assim, o que é a ideia da constelação? Literalmente, como eu gosto de brincar, e isso assim, né, licença poética minha que eu uso, literalmente a constelação ela desenha para a gente o que está acontecendo e aí ela te capacita para tomada de decisão, né? Então, como funciona? Existe um campo, né, que a gente chama de campo morfogenético, que assim, ele traz as energias. Tudo no mundo é energia, né? Sim, Então, assim, sim. existe um campo que nos cerca, que ele nos dá os sinais das energias. E isso não vai muito longe, a gente não precisa aprofundar muito, não. Sabe aquela coisa que você fala assim, fulano chegou, sentiu uma coisa assim, sentiu uma coisa assada, É. não sei o que está acontecendo, mas senti um arrepio na espinha, daqui a pouco recebi uma ligação. Isso que nada mais é, né? São energias que vão nos conectando com situações. Uhum. Dentro da constelação é a mesma coisa, né? Então, assim, existe uma energia que acontece desde sempre, que vai nos conectando com as situações. Então, assim, a constelação ela pode acontecer de algumas formas. Uma forma muito tradicional e que as novas constelações hoje trazem isso com mais ênfase é representação por pessoas. Então, como funciona a representação por pessoas? É um encontro onde a pessoa vai trazer a questão dela, né? Então, vamos dizer assim que eu trago uma questão, vai. Bom, não vou trazer uma questão de trabalho, né? Olha, não consigo me colocar no mercado de trabalho. Tenho profissão, sou bom no que faço, tenho experiência, enfim, não consigo me colocar. E geralmente a constelação ela vem num incômodo que a pessoa sente que ela não consegue encontrar o motivo, né? Pelo menos racionalmente ela não encontra o motivo. E ela traz aquilo. E aí o facilitador da constelação, ele tem todo um preparo para isso, ele sente ali, ele vai entendendo o que precisa ser representado, né? E aí ele vai trazer isso. Então, por exemplo, ele vai trazer, bom, você me trouxe a questão da sua dificuldade com o trabalho, né? Escolhe uma pessoa para ser o trabalho para você, um exemplo, né? E essa pessoa, dentro daquele campo, ela sente as energias daquela situação. Então, pode ser de situações ou de pessoas, né? Então, assim, por exemplo, tenho dificuldade de me relacionar, uma coisa que é bem comum, né? Quero casar e não consigo me relacionar com as pessoas, enfim, né? Coisa bem comum. Tá, vamos entender um pouquinho da sua história, traz um representante para isso. E aí, essas pessoas, elas vão representando situações ou pessoas que vão dando sinais. E dentro disso tem também até um próprio dicionário que a gente entende que quando existe algum sintoma, tem alguns significados e tudo mais, né? Mas para não complicar muito, basicamente o que acontece? A gente vai trazendo dentro daquele movimento algumas soluções. Então, por exemplo, a pessoa se percebe que precisa realmente ressignificar aquilo, né? Aquela situação. Então, a gente às vezes traz ali algumas palavras de cura, de Uhum. entendimento, né? De respeito, principalmente quando se trata de pai e mãe. E aquilo realmente vai mudando dentro da pessoa, principalmente, e aquele campo, muitas vezes. Né? Aí alguns mitos, por exemplo, a constelação vai mudar. Eu fiz uma constelação com meu pai e com a minha mãe, aí a constelação foi linda. A constelação muda meu pai e minha mãe? Não. Né? Assim, ela tem uma função muitas vezes de mudar. Pode falar. Antes de você entrar nessa seara, que é super interessante, deixa eu lhe perguntar uma coisa. É, as sessões a gente faz sozinho, ou faz com a família, ou faz em grupos de pessoas que você nunca viu antes. Como é que funciona isso? Pode ser de todas as formas. Hoje, por exemplo, especificamente com a pandemia, a gente tem evitado muito de fazer representação com pessoas, porque realmente Certo. a representação, assim, a situação ali, às vezes ela toma uma proporção que a gente não tem como controlar, né? Então, assim, então de repente a pessoa sente assim, eu preciso abraçar aquela pessoa, eu preciso falar perto daquela pessoa. Então, hoje a gente tem realmente assim, não tem feito isso, Sim, tem feito essa muito limitação. online, né? Dá para fazer online, mas dá para fazer de todas as formas, né? Assim, dá para fazer com pessoas, contanto que a pessoa se coloque naquela posição, né? A gente sempre explica para a pessoa, olha, hoje o que a gente vai fazer aqui
um trabalho dessa forma, nesse formato. O que a gente vai pedir para você? É que você se coloque à disposição do que acontecer e, né, assim, não julgue, não só traga aquilo que você sentir realmente. Então, existe esse formato. Existe um outro formato também, que é com representação de objetos. Então, por exemplo, eu gosto muito, né? Eu uso, eles não estão aqui que eu tô em home office hoje, eles estão na minha sala, né? Lá na Casa Telas. Mas eu tenho os bonequinhos de biscuit. E aí, literalmente, a gente desenha. Então, assim, a gente traz o mesmo efeito, porque lógico que os bonecos não vão se mexer, tá, gente? Fiquem calmos, que não, eles não andam pela mesa, tá? Fiquem calmos. Mas a pessoa vai sentindo, né? Então, assim, o movimento. E conforme ela coloca ali os objetos, a gente vai entendendo o que está acontecendo, né? Porque tudo tem uma representação. Então, eu gosto muito dessa forma, principalmente para trabalhar em empresas, né? Empresas, você trazer representação com pessoas, às vezes é um pouco mais delicado, por várias razões, né? Então, assim, eu gosto muito dos bonecos. Então, dá para fazer com representação e dá para fazer também com pessoas, né? Então... Interessante, porque você personifica, né? Você, através de... Você dá imagens, símbolos a alguns problemas que você tem, né? Você personifica em objetos, por exemplo, né? Sim, exatamente. E aí você tateia o objeto, você manipula o objeto, você olha, muda de lugar, enfim. É interessante, eu não sei qual seria o termo adequado aqui, é você materializar, ou você materializa o problema em ou um objeto, ou uma pessoa, e aí lida com ele. Interessante isso, Exato, né? exatamente. E aí, literalmente, né, como a gente colocou aqui, você desenha a situação, porque muitas vezes, porque a informação ela já está dentro da gente ou ela já está no nosso campo, né? Então, quando eu vejo materializado ali, então eu vou dar um exemplo aqui só para a gente poder imaginar na mente, né? Então, eventualmente, alguém traz uma questão ali. Vou contar uma situação que aconteceu rapidamente para quem está nos ouvindo entender um pouquinho, né? A pessoa chegou muito brava na sala. Nós estávamos fazendo um trabalho profissional, ela estava fazendo uma transição ali com uma sociedade, ela não estava conseguindo lidar com o sócio mais. E aí, naquele dia, ela chegou muito brava com o namorado, né? Porque o namorado fez isso, o namorado quer controlar e tal. E, enfim, mas esse não era o tema do nosso trabalho. E aí eu perguntei para ela, aí ela falou, desabafou, eu falei, por onde você quer começar? Ela falou, eu acho que eu já comecei. E aí eu senti, né, de trazer ali para ela alguns elementos. Daí eu falei para ela, ela falou para mim, aí ela trouxe, ela falou: "Você vê, eu tô com dificuldade com meu sócio, eu tô com dificuldade com o namorado. Será que eu tenho problema com os homens?", né? E aí, assim, eu não vou trazer, porque ali não é um bate-papo, né? Ali é um trabalho. Então eu falei para ela, eu falei: "Vamos entender um pouquinho", né? Eu falei para ela. E aí eu trouxe os bonecos, assim, de uma forma muito simples, né? Falei para ela: Aí eu coloquei uma folha sulfite, era o material que eu tinha ali naquele momento. Falei: "Onde você está aqui nessa folha? Imagina que essa folha é seu mundinho, né?" E aí ela se colocou ali no lugar. Aí eu falei: "Onde está seu namorado e onde está seu sócio?" Porque o próprio posicionamento que a pessoa coloca, né? E aí ela colocou ali numa posição. E foi muito interessante, porque quando ela colocou o namorado, a gente tem ali uma representação para o dinheiro, e ela colocou o dinheiro do lado dela. Ela falou: "Isso aqui é meu." Eu falei: "E o negócio, né? A empresa." Ela colocou o dinheiro do lado dela e ela se colocou em cima do dinheiro, né? E o namorado do lado. E aí, quando ela mesma colocou, ela já sentiu. É muito simples de entender, né? Porque assim, quando ela se viu, ela falou assim: "Nossa, eu tô me achando." Ela mesma, eu não precisei falar nada, né? E aí eu falei para ela, aí eu falei, a gente começou a trabalhar isso. Então, quer dizer, bom, eu tô me vendo maior do que o namorado, eu tô me vendo maior do que o meu sócio. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, como que a gente pode lidar com isso. Então, esse é um dos inúmeros exemplos, né, que eu poderia ficar aqui dando a noite inteira, mas é só para a gente entender um pouquinho como funciona, porque quando a gente objetiva, né, quando a gente coloca o objeto à nossa frente, fica mais fácil da gente entender. E aí a própria energia do campo vai nos trazendo informações. Então, basicamente, é um pouquinho disso aí, a constelação também. Elaine, então uma das perguntas era assim, quais os inputs que a gente deve levar para uma sessão e o que esperar como resultado? Muito bem. Então, os inputs que a gente tem que levar são as nossas experiências, são as nossas dores, isso é o que a gente tem que levar para uma sessão. E o resultado que a gente deve esperar, é claro que não é uma sessão só, mas talvez aí um número maior de sessões, talvez ao longo do tratamento, isso aqui eu posso chamar de tratamento, né?
não sei qual que é o termo mais adequado, mas é a melhora, a gente deve esperar a melhora daquela situação, daquela dor, né, que a pessoa sente, né? E aí, já engato na próxima pergunta, que é assim, os resultados começam a ser percebidos depois de quanto tempo? Porque, aí eu puxo um pouquinho aqui, se tem alguma similaridade com a psicoterapia freudiana, porque a psicoterapia, sessões de análise, psicanálise, isso leva um bom tempo, né? Não é da noite para o dia. Eu sei também, por experiência própria, que é uma questão de um bom tempo que a gente faz, trabalha muito a cabeça, as sensações e tal, e o resultado acaba aparecendo, mas leva um tempinho bom. Como é que funciona isso na questão da constelação familiar? Os resultados começam a ser percebidos depois de quanto tempo? Pois é, a constelação ela tem uma outra roupagem. A constelação, na verdade, ela não é um tratamento, ela é uma situação pontual. Eu, por exemplo, na Casa Telos, eu faço trabalhos de desenvolvimento de pessoas, de clareza, né, e de alcance de objetivos, e eu uso a constelação ali como em alguns momentos, né, para trazer algumas percepções. No entanto, a constelação, ela acontece pontualmente. Tanto que ela porque assim, ela para você trabalhar, você precisa inclusive estar preparado, assim, você tem que já ter a frase pronta. Acho que isso é o termo que o Bert sempre usou, né? Você tem que já ter a frase pronta, o que você quer trabalhar, porque ela vai te mostrar pontualmente uma situação, né? Em um encontro, por exemplo, tanto que a gente sempre orienta a pessoa que se ela quiser fazer um outro tema, ela quiser trabalhar uma outra situação, que ela dê um espaçamento de tempo, né? Então, assim, alguns falam 3 meses, outros falam 1 mês, enfim, não tem muito uma regra, mas que ela dê um tempo para trabalhar aquilo. Porque realmente a constelação não é um jogo de adivinhação, né? Ela é uma situação que vai acontecer de uma vez, vai te trazer informações, aí aquelas informações precisam ser processadas realmente, trabalhadas, porque ela acaba mexendo com coisas em volta também, muitas vezes, né, no campo, vamos dizer assim, que mexe mesmo, mexe no campo, né, mexe nas energias. E aí depois você volta, às vezes, naquela questão, mas dificilmente você volta na mesma questão, porque, ou pelo menos no mesmo ponto, né, onde começou aquela. Então, assim, ela não é realmente feita dessa forma, assim, como um tratamento, né? Como uma sequência. Então, vamos fazer tantos encontros de constelação. Eu, Lércio, adotei um procedimento dentro da Casa Telos que foi trazer para as pessoas, às vezes, a constelação em 3 encontros. Mas como que eu faço? Não são 3 constelações. Eu trago um primeiro encontro para a pessoa de sensibilização, ela entender o que é a constelação, é como se fosse uma aula mesmo, né? Assim, Quanto tempo leva? 1 hora, mais ou menos, né? Então, assim, eu trago um primeiro encontro, entender um pouquinho da questão dela também. Nesse encontro também eu não deixo a pessoa falar muito, porque a constelação também ela tem essa característica. Quando a gente começa a explicar demais, é porque a gente também não está querendo, às vezes, a solução, a gente está querendo a nossa solução. Então, assim, quando eu vou fazer a constelação também, eu não quero saber muito da vida da pessoa, porque para não influenciar a minha própria percepção dentro daquilo. Então, a constelação ela acaba acontecendo de uma forma bem diferente das ciências que a gente está acostumado, né? Assim, a própria psicologia, a própria, né, análise. Então, ela acaba acontecendo bem diferente. Por quê? Para a gente deixar... E a constelação ela tem uma característica que foi muito desafiadora para mim, né? E como é para muitos profissionais, porque o próprio constelador ele não tem total controle daquilo, né? Não é o que ele quer, o que ele acha, o que é a mente dele. O campo vai trabalhando. Então a gente tem surpresas muito grandes, gratas surpresas muitas vezes acontecendo ali. Cada constelação é de um jeito, cada pessoa reage de um jeito, né? A gente tem total liberdade, isso eu falo para a pessoa também nesse primeiro encontro, de entender que assim não é o que a gente quer, né? Então só pode falar. Você mencionou o campo vai trabalhar, o campo que está ali vai trabalhar. Que campo é esse? É um campo energético? É o nosso Isso. campo energético? É o Exatamente, campo... é o campo de energia da pessoa, né? Então, assim, a gente já teve situações, né? Eu já passei por situações, né? Então, assim, de vez em quando você trabalha com representação de pessoas, ou mesmo até os bonecos e tal, às vezes a pessoa está resistente a uma situação porque ela entende que o desfecho deveria ser né? Vou dar um exemplo bem típico que aí acho que todo mundo entende, né? Então, por exemplo, eu tive uma situação de uma moça
que tinha um representante ali de um noivo que ela teve, uma pessoa muito complicada, uma situação muito difícil que ela passou. E aí, essa pessoa, ela estava realmente assim, com uma situação de deboche, né? É como se tivesse incorporado mesmo, né? E ela falou assim para mim, nossa, ela tá agindo como ele agia. A mesma risada e tudo mais, quer dizer, é o campo dela que trouxe aquela informação. E a pessoa que estava representando, obviamente, não conhecia nem a história, ela não sabia nem quem ela estava representando, né? Então o negócio funciona. E ela começou a ficar brava, e aí ela falava assim para mim, mas a gente tem que. Mas ele não pode, ela não pode falar desse jeito e tal. E aí eu trouxe para ela, eu falei, olha, o que você quer não é aqui, né? Essa solução que você quer de justiça, né? Não é aqui. Aqui a gente precisa entender o que aconteceu. E aí a gente foi quebrando aquilo realmente, foi transformador na vida dela, né? Então, assim, então o próprio constelador, né? O próprio facilitador, no caso ali que era eu que estava fazendo, às vezes a coisa toma uma proporção que você tem também que ter essa maturidade, tem que ter essa percepção, e nem sempre vai ser do jeito que você quer. E nem sempre a constelação também vai trazer uma solução ali. Mas ela com certeza sempre vai te mostrar algo que você precisa ver. E aí depois você vai trabalhar essa informação de alguma forma. Então eu na Casa Telos eu gosto de trazer sempre assim alguns encontros, né? Não de constelação, mas eu sempre trago um encontro para a pessoa entender o que é que ela vai fazer, como funciona, o que que pode acontecer. Depois a gente pode fazer aquele encontro da constelação, né? Mesmo. E geralmente eu faço depois um outro encontro com a pessoa, né? Para trazer ali para ela talvez alguma questão, como foi e tudo mais. Quando é uma questão profissional, eu sempre gosto de começar com mapeamento de perfil para a pessoa se perceber primeiro. Então, tem algumas formas que eu trabalho, né? Mas a constelação em si é isso, assim, ela não vai ser uma sequência, ela vai ser um momento, vamos dizer. Entendi. E é para todas as idades? Isso funciona para todas as idades, por exemplo, desde adolescência, não sei, adolescência, logo depois, adultos e tal. Crianças, isso funciona para todos? Funciona. Existem É profissionais, aplicável? por exemplo, eu não tenho habilidade de trabalho com crianças, né? Já fiz em situações assim pontuais, mas realmente não é minha habilidade. Eu sempre trabalho mais com adultos, até porque eu trabalho muito essa questão empresarial também e tal. Mas existem profissionais que fazem também com criança, adolescentes, já trabalhei também, mas assim, isso sempre é muito necessário ter o pai presente, né? Eu já fiz com um adolescente, por exemplo, e a mãe não quis participar, mas eu deixei claro para os dois que depois a mãe seria reportada do que aconteceu, né? Obviamente, da autorização, mas pode ser feito sim. Né? Só, claro, precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque nem sempre a criança tem condições de absorver certas informações, enfim, por isso que é um trabalho mais delicado, então esse eu passo para os colegas, né? Assim, tem menos gente que faz isso com criança, tal, mas também pode acontecer, sim. Funciona muito bem. A criança ela é muito receptiva a isso, né? A criança é muito pura. Então, assim, então pode ser feito, sim. Interessante, interessante. E uma das perguntas que eu fiz e que você respondeu no meio da conversa, e eu queria enfatizar, é que isso pode ser feito em família, né? Isso pode ser feito em família, né? Vai lá para, enfim, para levar suas dores, levar os seus incômodos e, eventualmente, refletir sobre isso, né? Acho que esse ponto é muito interessante, você refletir em conjunto, né, com outras pessoas, as pessoas expõem suas dores, os seus problemas, e aí se busca uma reflexão conjunta, pessoal e conjunta ao mesmo tempo, no sentido de buscar uma solução para isso, né? Sim, sim, pode ser feito sim, né? Aí, claro, requer essa explicação toda para pessoa, né, para as pessoas entenderem o que está acontecendo e tudo mais, mas é possível sim. Tá, eu acabei te interrompendo, eu acho, mas assim, então como é que funcionam as sessões? Você estava falando que uma delas é uma sessão assim de sensibilização, depois tem mais uma, depois tem mais uma, pontualmente três, não é isso? A primeira é para sensibilização, a segunda... A segunda, a constelação em si, nem sempre eu faço nesse formato. Eu entendo muito assim a necessidade da pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa vem com uma série de, vamos dizer assim, de resistências, porque ela não sabe exatamente o que é, ou às vezes a pessoa já participou de uma constelação e se sentiu, teve algum desconforto em relação àquilo. Então, quando eu entendo que a pessoa está nesse impasse, né?
eu gosto sempre de trazer ali para ela como se fosse uma aula mesmo, para ela entender primeiro como eu trabalho, e segundo, o que é aquela ciência e tudo mais, ver se aquilo combina com ela de fato, né? Então, eu trago isso. Não necessariamente isso acontece sempre. Às vezes a pessoa já conhece, ela fala, não, eu quero só fazer uma constelação. A gente faz um encontro, né? E termina isso. O que eu gosto de fazer? Às vezes, quando a pessoa está com uma questão que ela não tem muita clareza do que ela quer, mas ela entende que ela quer fazer a constelação, aí eu trago esses 3 encontros, né? Falo, tá bom, então vamos bater um papo para eu entender qual é a sua necessidade. Porque às vezes não é a constelação em si, às vezes a gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento ali e usar a constelação ali também como uma representação para ela, né? Um diagnóstico sistêmico, nesse caso, a gente fala, né? E aí a gente faz mais encontros. Mas assim, vamos dizer assim, a constelação pura, a gente pode tanto fazer um primeiro encontro para explicar o que é, e aí depois fazer a constelação, como também a gente pode fazer num único momento, né? A constelação, ela é muito leve, então ela acontece assim, ela é muito, vamos dizer assim, ela é autoexplicativa quando você está ali já no momento, né? Porque é exatamente isso, ela é muito leve. Então, as pessoas acabam entendendo, né? Assim, ela não tem muita explicação, Bacana. né? Não é muita função, por exemplo, depois de vocês ficar explicando o que aconteceu, falando, olha, gente, você viu aquela hora que aconteceu isso? Era aquilo. Não, a própria pessoa, quanto menos explica, quanto menos se fala num encontro como esse, mais, assim, o interno trabalha, né? Então, muita coisa Interessante. É uma fica... experiência sensorial, é uma experiência sensorial, Elaine. Exato, exatamente, exatamente. De autorreflexão sensorial, é uma viagem para dentro, né? Exatamente, exatamente. Interessante. É uma exploração interna. E qual é a frequência das sessões? Quanto tempo em cada? Você me falou, acho que é 1 hora cada sessão. E qual é o intervalo entre as sessões? Então, o intervalo depende muito do que a pessoa... Muitas vezes, em um encontro, a pessoa já tem a percepção dela e aquilo é para a vida, né? A pessoa faz uma constelação. Às vezes a pessoa... Desculpa te interromper. Encontro é uma sessão? Isso, exatamente. É E uma sessão, aí, tá. isso, Laércio, tem muito tempo. Quando eu vou fazer, por exemplo, os encontros, eu já falo para a pessoa, eu falo, olha, eu vou reservar o período. Porque pode ser que as coisas venham à luz ali de uma forma mais rápida, pode ser que demore um pouco mais. Exatamente por isso, porque não é muita gente que controla, né? Então, quando eu vou fazer esses encontros, eu já reservo o período. Então, assim, vamos fazer à noite? É o período da noite, não sei que horas termina. Vamos fazer à tarde? Já não marco outra coisa exatamente para poder deixar as coisas bem à vontade, né? E entre um encontro e outro, né? Uma sessão e outra, assim, se a pessoa entender por fazer outras coisas, a gente sempre recomenda assim que seja pelo menos meses, sabe? Assim, pelo menos 1 mês, 2 meses, para que a pessoa também possa, inclusive, tomar as atitudes que ela tem que tomar. Uma coisa que é bem importante dentro das constelações, Lércia, é que isso virou... A constelação, ela virou meio que, em algumas situações, meio que uma caixinha de promessas. Sabe aquela caixinha de promessas? O realengo, sabe assim? O realengo. Você tirava a cartinha premiada, né? Sim, A constelação, e não é nada disso. ela não se presta a isso. Na verdade, ela traz para você mais responsabilidade. Porque ela vai te mostrar uma situação, né? E muitas vezes ela traz ali, sim, algumas soluções, né? Mas a partir de então, o que você vai fazer com aquela informação ou com aquela solução que veio, né? Qual é a mudança também que você vai, né? Qual é a ação que você vai tomar? Então, por isso que ela não pode ser feita assim, como se fosse um amuleto, vamos dizer assim, né? Não dá para você virar o guru da pessoa. Ah, deu problema aqui, vou fazer constelação. Ah, deu outro problema, vou fazer constelação. Não. Ela é realmente para trazer um pouquinho mais para maturidade, vamos dizer assim, né? De trazer para responsabilidade, para que aí você possa realmente tomar as decisões e tomar as atitudes aí que precisam ser tomadas. Muito interessante isso que você está falando, porque maturidade significa responsabilidade, né? E tem uma frase que roda por aqui, por aí afora, que é assim, tudo que acontece na sua vida, ou a maior parte das coisas que acontecem na sua vida, é por sua conta, é por sua responsabilidade, né? Sim, com O que certeza. está acontecendo é porque você permitiu que acontecesse ou porque você não tomou a ação correta na hora certa, você deixou aquele negócio ir acontecendo e agora está dessa forma. Ou seja, é responsabilidade sua. Não, eu diria que, em última instância, não existe sorte nem azar.
Uhum. existe preparo, sabe? Você tem que estar preparado. Se você se preparou bem, a sorte vem, né? Quer dizer, Exatamente. a sorte é um resultado de preparo, dedicação, coragem, ousadia, uma série de coisas, de ter muita transpiração. E o azar, enfim, ele é o oposto disso. Quer dizer, não teve transpiração, não teve dedicação, não teve. Então não aconteceu. Puxa, que azarado que eu sou. Não, não, peraí. Faltou um monte de coisa aí que você deveria ter ticado no teu checklist. Infelizmente é assim. Eu diria que 95, 97% do que acontece com a gente é assim. Agora, tem uma pequena minoria aí, então, que escapa e tal da nossa vida, que eu não teria uma explicação. Mas tudo que acontece com a gente é de nossa responsabilidade. Não há como fugir disso, né? Não há. Exato, exatamente, exatamente. Ah, que E bom, você deixou o seu contato, ótimo, deixei ótimo. aqui minhas redes sociais, né? Só para não lembrar aí. Sim, Então, deixei excelente, aqui excelente. para, né, para depois quem de repente quiser conversar um pouquinho mais com a gente, quiser. Mari Camarano aqui, muito querida. A gente fez uma live outro dia entre as meninas. Mari, obrigada por ter entrado aqui, minha amiga. Hoje a gente está falando sobre constelação familiar. Aqui estou com o Laércio, querido. Olá, Mari, tudo bem? E, e a gente falou outro dia sobre imagem, sobre. Nossa, muito legal, muito legal. Mari também é uma facilitadora aí de pessoas, muito querida. Ah, que E legal. então, assim, Tá. então a constelação ela vem dessa forma, Lércio. E eu gosto muito de trazer essa autorresponsabilidade realmente para, né, para as pessoas, porque eu vejo assim, né? Nós vivemos num mundo, principalmente no momento que nós estamos hoje, de muita dor, né? De muitos desafios. E é claro que Hum, todos nós buscamos soluções, né? Buscamos um lenitivo mesmo para o nosso coração. Seja hum, através da religião, seja através do autodescobrimento, seja através, né, de tantas ferramentas que a gente tem hoje. E a constelação acaba sendo também não uma ferramenta, né, mas uma ciência dessa forma. O Valdir, querido também. O Valdir é apresentador lá da TV Barueri também. Um abraço para você, querido, opa, que muito bacana. querido. Seja bem-vindo. Então, assim, então a gente vê que as pessoas elas estão realmente num momento de muita dor. Hum, No entanto, a gente precisa trazer para a gente também a nossa parte de responsabilidade, né? Então, eu gosto muito de trazer isso, porque muitas vezes a gente se frustra quando a gente busca tanta solução em ferramentas hum, ou em ciências ou no outro, né? hum, E a constelação uhum, não é diferente, né? A constelação é uma bela ferramenta. No entanto, ela interessante. precisa ser usada com parcimônia também, né? Ela precisa ser usada dessa Hum, forma. Bom, ela vai me trazer informações, mas não soluções para e viveram felizes para sempre, né? Então, eu gosto uhum, sempre de uhum, trazer essa questão aí para as pessoas. uhum. Eu acho que hoje o mundo ele acaba frustrando muito as pessoas. Primeiro que eu acho que ele se tornou material demais, né? Eu acho que a humanidade, boa parte da humanidade se tornou material demais e muito pouco e muito menos espiritualizada. Eu acho que há tempos atrás era diferente, algumas décadas atrás talvez isso fosse diferente. E cada vez mais, no mundo contemporâneo, a gente tem observado que o mundo está extremamente materialista. É claro que o Deus mudou, Deus é o Deus dinheiro agora, todo mundo ajoelha e reza para o dinheiro, né? Porque é ele que rege essa coisa toda. Sem juízo de valor, não estou dizendo que seja ruim ou bom, apenas é um comentário do que eu percebo, né? Sim. E, e eu acho, e eu acredito que a questão da espiritualidade, ecumênica que seja, a espiritualidade de um modo geral, ela é muito importante no sentido de tirar esse lance tão material das pessoas e trazer algo mais leve, mais amplo e mais energético, né? Que você tenha tempo e sensibilidade para perceber a energia, né? E trabalhar um pouco isso, desenvolver energia, né? Para o lado mais positivo, para o lado mais sei, talvez aí empático, mais pela compaixão, pela troca, por dar e tal, né? A gente abordou temas aqui muito bacanas, por exemplo, o dar e o receber e tal. Acho que todo mundo está acostumado a receber demais e quando, sabe, todo mundo quer receber, receber, receber e não quer assim dar. E isso daí causa uma frustração muito grande, né? Eu diria que o mundo hoje é uma situação complicada, né? Sim, a Você deve... situação, assim,
a questão do pertencimento também, né? Assim, que todas as pessoas têm o direito de pertencer, né? E quando a gente pensa em constelação familiar, por exemplo, quando a gente pensa em família, e talvez todas as sociedades, a gente tem aquela questão, né, que o diferente ele sempre é colocado de lado, a ovelha negra, né, como a gente fala. E quando, na verdade, assim, a constelação ela nos traz essa sensibilidade, que todos têm o direito de pertencer. E ainda Sem que dúvida. aquele membro ou aquela pessoa tenha que ser afastada do grupo, ela precisa tem um jeito honroso de fazer isso. Porque senão a Sim. vida vai pedir uma compensação sobre aquilo, né? Uhum. Uhum. Então é muito interessante assim o tema, porque realmente ele nos torna mais humanos. Para você ter uma ideia, dentro do direito, eu falei para você que eu fiz pós-graduação em direito sistêmico, dentro do direito, o que se traz muito é isso. A função do advogado, por exemplo, que estuda isso, que faz uma pós como essa, não é fazer a constelação com o cliente dele. Aliás, nem pode pelo código de ética, né? Mas é trazer para o próprio profissional uma visão mais humana, uma visão mais conciliatória do que embativa, como é o judiciário. Então, assim, Uhum. uma advocacia mais humanitária mesmo, né? Assim, é você Uhum. olhar para a questão da pessoa, não só para o veredito, né? Então, assim, se Interessante. prende um menor, por exemplo, né? E esse menor vai ser preso a vida inteira. Mas, assim, será que se a gente olhar para a questão que veio antes, a gente não consegue, vamos dizer assim, trazer, às vezes, a cura para o mal, ao invés de só trazer o paliativo, né? Só curar os sintomas, né? A gente consegue trazer realmente a cura para o mal, né? Então é essa visão. Então é muito bonito, realmente, assim. É um assunto que a gente ficaria aqui meses falando, né? Porque são Falando, não tem muita como. coisa. Quando a gente leva isso para o direito do trabalho, por exemplo, aí tem todo um outro olhar também. Mas, assim, Uhum. eu acho que em poucas palavras, né, em pouco, assim, esse tempo que a gente consegue conversar, realmente é isso. Ó, temos mais um apresentador lá da TV Barueri, que é o André, que está aqui como André Adestrador. Ah, O André André, apresenta o Detetive seja Animal aos bem-vindo. sábados, um querido. Ah, Obrigada, que querido, por estar bacana. aqui com a gente. Ele é adestrador, ele tem um trabalho lindo também. O André faz um trabalho, Laércio, muito bonito, de sensibilização do dono do animal. Né? Então, assim, a Ah, olha percepção só. ele faz um pouquinho, ele faz um coach ali, sabe? Um coaching com o dono da... Então, ele faz um trabalho muito bonito, um Que querido, assim, bom. uma pessoa maravilhosa também. Então, só gente Ah, boa, que né? Que beleza. vai chegando na vida da gente aí, muito bom. Muito legal, muito bacana. Realmente, Elaine, esse papo que a gente está batendo aqui é um negócio que vai longe, hein? Porque a cada capítulo da nossa conversa aqui surgem novos ganchos, né? Por exemplo, aqui a gente acabou de passar por um extremamente importante, que é a questão da inclusão dos diferentes, né? Os diferentes têm que ser incluídos. E como incluir? E quem é que está preparado para incluir os diferentes, né? Tem os desajustados sociais, como trabalhar com isso, né? Que complica, como Uhum. incluir o desajustado social, que é fruto de uma sociedade complexa e fruto de coisas da própria cabeça, né? Então, é um tema assim riquíssimo, profundo, que dá muita discussão. E eu gostei porque a gente bateu um papo aqui que não foi pro lado, como você bem colocou, não é um tratamento. Nós não fomos para o lado do tratamento, mas fomos assim para o lado da conversa e do que efetivamente é a constelação familiar, né? Eu achei super bacana. Enfim, isso dá possibilidades de pessoas conversarem mais sobre isso daí, que não precisam ser especialistas, né? Quando você senta para fazer uma sessão de terapia, você tem que ter um psicólogo do outro lado, né? Obrigatoriamente, não tem jeito. Numa sessão de constelação, não necessariamente. Você põe um profissional especialista no assunto para conversar, né? E isso é muito bacana, muito democrático, né? E Sim. disseminador, né? Dissemina muito mais. Laércio, que bonitinho, obrigada, gente. A Mari está falando, façam outras, né? Faremos, minha amiga, faremos sim, podemos Com certeza. aprofundar outros assuntos, né? E o Valdir também falando, não esqueçam de gravar, pode deixar, vai ficar gravada essa live, gente, no perfil do Laércio aqui, que é o 60 Novo 40. Aliás, os amigos que estão aqui da TV, já fiquem sabendo, o Laércio estará comigo lá no Saúde e Bem-Estar em breve. Em breve. Né? Então, assim. Laércio, eu acredito que a gente pode, então, talvez finalizar nesse bate-papo Sim, nosso. sim, E, sim. assim, desde já eu quero te agradecer muito pelo convite, pela amizade, por te conhecer, porque o seu trabalho Eu me que lhe inspira agradeço. demais. Muito, muito.
Muitíssimo obrigado. E, Muitíssimo obrigado a você, muito obrigado a todos que participaram, viu? Muito obrigado. e a gente, com certeza, a gente tem outros desdobramentos aí de outros tantos assuntos que a gente pode fazer assim, a pedidos, ó. Obrigada, viu, Mari? Outros momentos aí. Certamente, certamente. Tá bom. Um grande abraço, boa noite. E Elaine, mais uma vez, muito obrigado. Vamos conversando para marcar a próxima já, tá bom? Vamos sim. Gente, obrigada, viu, por quem esteve aqui com a gente. Ah, vamos falar de RH no seu programa. Tá bom, perfeito. Muito bom, muito bom. Muito obrigado a todos que vieram participar do nosso bate-papo aqui, da nossa live. Esperamos vê-los cada vez mais por aqui. Às quartas-feiras à noite, a gente sempre tem uma live interessante, um bate-papo interessante, com temas que interessam a sociedade, que nos interessam. Enfim, é sempre bacana a gente estar aqui trocando essas informações. Muito obrigado a vocês. Tenham todos aí uma boa noite e até breve. Obrigada, gente. Obrigada, Laércio. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.